Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam todos bem-vindos aqui no canal de Saber a Lei. Meu nome é Gilberto Vassoli e nesse vídeo nós vamos conversar um pouco sobre a importância do laudo pericial, do laudo médico para fins de concessão do benefício previdenciário. Bom, meus amigos e minhas amigas, se você já necessitou de realizar uma perícia frente ao INSS, fatalmente você já ouviu falar na importância do laudo médico e também do laudo pericial, aquele documento realizado pelos peritos do INSS. Fatalmente você já deve ter consultado também um advogado que a primeira coisa que se pergunta para se avaliar entrar com uma ação ou não de benefício previdenciário por incapacidade é a pergunta: existe laudo e principalmente se esse laudo médico está atualizado. Nesse vídeo nós vamos tratar exatamente isso. O que é um laudo e principalmente o que deve e como deve constar um laudo médico. Antes da gente começar nesse debate, pela qual nós vamos informar o que deve, o que é mais importante constar num laudo médico, é importante a gente destacar que existem 3 tipos de laudos, né? Para as pessoas que precisam de benefício por incapacidade devem conhecer bem. Existe o laudo médico trabalhista, que é dado pelo médico do trabalho, dizendo, olha, tal funcionário, tal segurado está incapacitado e manda aquele segurado para o INSS através de um laudo. O segundo laudo é o laudo do próprio perito do INSS, que é formulado a partir da análise dos documentos, dos atestados e até de uma realização de uma perícia clínica, ou seja, de uma investigação clínica visual entre o médico do INSS e o paciente e o segurado. E o terceiro e o mais importante de todos os laudos é o laudo fabricado pelo médico particular, ou seja, aquele realizado pelo SUS ou pelo médico particular efetivamente, pela qual é aquele médico que acompanha a vida do segurado, as suas necessidades e os seus reais problemas. O porquê que eu falei que este laudo médico é o mais importante? Veja, meus amigos, o que a gente tem que pôr em mente é que o perito do INSS ele não tem nenhum contato com o segurado antes da realização da perícia. Ele não conhece o histórico, ele não sabe os problemas de saúde, ele não sabe as dores e as aflições deste segurado. Ele não sabe, na verdade, o porquê que aquele segurado está ali. E esse é o ponto primordial. Ele não sabe o porquê o segurado está ali. E é a partir de um laudo, de uma comunicação entre os médicos, é que muitas vezes o perito do INSS vai tomar conhecimento do motivo que levou o segurado a pedir aquele benefício previdenciário. É óbvio, meus amigos, que existe muita controvérsia sobre o trabalho do perito do INSS. Muitas críticas, muitas controvérsias, muitas pessoas que nos relatam que não foram bem atendidas ou que não tiveram a sua averiguação da sua situação clínica de maneira geral. Nós sabemos de tudo isso, conhecemos tudo isso e é por isso que nós estamos aqui para poder debater a importância de se levar um laudo médico, primeiramente, e assim, o mais importante é que ele seja um laudo atualizado, que as informações clínicas e pessoais do seu médico sejam transferidas ao médico do INSS de maneira clara, direta e concisa. O primeiro ponto é que deve ser um laudo atualizado. Eu já ouvi muitas vezes, meus amigos, vários segurados me falar o seguinte: doutor, eu muitas vezes fico constrangido de pedir um outro laudo para o meu médico, sempre atualizado nessa luta, tanto na justiça ou quanto nos benefícios administrativos perante o INSS, de se buscar sempre um laudo atualizado. Em relação a isso, meus amigos, infelizmente não há o que se fazer. Tem que se pedir para as pessoas que estão lutando por um auxílio-doença, ou de benefício por incapacidade temporária, ou por uma aposentadoria por invalidez, hoje, após a reforma, benefício por incapacidade permanente, deve sempre buscar um laudo atualizado, que seja com informações contemporâneas, ou seja, que traga a realidade atual da situação clínica e de capacidade laboral do segurado naquele momento. Mas a pergunta que é mais fundamental nesse vídeo é o que deve constar no laudo.
como fazer um laudo, como pedir um laudo para o meu médico que facilite o deferimento do auxílio-doença ou da aposentadoria por invalidez. Para isso, meus amigos, nós vamos nos socorrer, nós vamos se utilizar da portaria número 32 de 2021 do INSS. Essa portaria estabeleceu uma possibilidade de perícia indireta, ou seja, o segurado não necessariamente precisa realizar uma perícia no posto. Isso aconteceu agora em 2021 em razão da grave crise de pandemia pela qual nós estamos acometidos e por 3 razões bastante básicas que levam à possibilidade de uma perícia indireta sem a necessidade do perito averiguar pessoalmente o segurado. Primeiro, quando as agências estiverem marcando perícia acima de 60 dias, quando tiver com corpo de pessoal, de trabalhadores do INSS com o número inferior a 20%, ou quando a agência está definitivamente ou temporariamente fechada. Para essas 3 situações, o INSS, com base na legislação, autorizou a chamada perícia indireta. Mas essa portaria número 32, que autorizou essa perícia indireta, ela acaba sendo bastante importante porque ela traz um caminho, ela traz uma novidade, alguns requisitos de como um laudo deve ser. Mas ela não deve ser utilizada, essas informações, apenas para concessão de benefício através de perícia indireta. Ela pode ser utilizada para todos os benefícios. Por quê? Existe ali uma exigência teórica para que conste no laudo médico nome do segurado, data do início dos sintomas, não pode ter rasura, não, tem que ser uma letra legível pela qual os analistas e os peritos do INSS consigam averiguar, deve constar efetivamente uma descrição correta da doença, da patologia, inclusive com o CID. Isso é extremamente importante. Alguns médicos deixam de informar o número do CID e gera prejuízo para os segurados. Deve constar a assinatura do médico com CRM, importantíssimo, justamente com o carimbo do médico. E um ponto fundamental que, infelizmente, alguns laudos vêm sem essa informação e que a gente sempre reitera a necessidade que ele tenha especificamente essa informação, que determine que o seu médico, seja do SUS ou seja do plano de saúde ou particular, determine uma estimativa de tempo para que você possa ter uma recuperação. Vamos imaginar, o teu médico pode falar ele precisa de 60 dias, ele precisa de 90 dias ou ele não tem mais recuperação. A incapacidade dele é permanente. Essas informações que hoje são necessárias para as perícias indiretas, elas podem ser um caminho interessante para todos os segurados ter um padrão para facilitar essa comunicação, para que o perito do INSS possa averiguar com mais detalhes os seus problemas pessoais, os seus problemas clínicos, os seus problemas médicos. É óbvio, meus amigos, que mesmo com todas essas informações, complementando com exames, com outras provas de incapacidade, não é garantia de que o perito do INSS vai conceder o seu benefício. Não estamos falando isso, mas fatalmente vai aumentar a sua possibilidade de conceder o seu benefício no âmbito administrativo, evitando uma ação judicial. Efetivamente, inclusive em uma futura ação judicial, este laudo bem formulado, com informações completas, também pode aumentar a sua chance de ter uma ação procedente perante a Justiça Federal. Bom, meus amigos, quer saber mais sobre esse assunto? A gente pede para que você se inscreva aqui no nosso canal, para que você acesse o nosso site saberalei.com.br e também nos siga no Instagram. Um forte abraço e até um próximo vídeo.